É oficial. A fase mudou. E esse recorte representa que equipes ajustadas potencializam seus jogadores. Equipes desajustadas fazem seus jogadores serem piores do que efetivamente são. Bom, vamos lá, né? Corinthians e Fortaleza. Corinthians passando para a semifinal da Sul-Americana. Agora aguarda Racing da Argentina ou Atlético Paranaense, que tem novo treinador, né? O Lúcio Gonçalves. Enfim, Corinthians aguardando aí o seu adversário na semifinal da Sul-Americana. Mas vamos lá, né? Como o Corinthians realmente está navegando em águas tranquilas neste momento, né? E a gente vai falar sobre o momento do Corinthians e o que isso ficou evidente no jogo, né? Mas vamos começar pela parte cronológica e aqui eu trago a parte estrutural do Corinthians. O Corinthians mais uma vez jogando, né, com uma linha de 4, um losango no meio, os dois atacantes, Romero e Yuri, que estão jogando muito bem, se encontrando novamente, ou se encontrando na melhor maneira na temporada. E o que é mais interessante é que ainda você tem no banco Memphis e Thales Magno, né, que devem ser ao natural titulares. Tem a fase do Romero, tem a fase do Yuri Alberto, sim. Mas vamos lá, das individualidades vamos comentar um pouquinho mais para frente, mas é um Corinthians que vai não só se azeitando, se ajeitando, mas como as interações elas vão acontecendo. O Corinthians vai se achando dentro de campo e de uma maneira natural. O primeiro gol do Corinthians é muito isso, mas antes deste primeiro gol, vamos lá, primeiro tempo, né? Um primeiro tempo muito Corinthians, ou melhor dizendo, um primeiro tempo muito bom para o Corinthians, no ritmo que teve, meio que sem jogo, banho-maria, o Corinthians sofrendo pouco. Aliás, o que o Corinthians tem sofrido pouco nesses últimos jogos é uma enormidade, né? O Corinthians não sofre gols há 3 jogos, Fortaleza lá, Atlético Goianiense e Fortaleza na Neoquímica Arena. Então é um Corinthians que antes corria muitos riscos, hoje corre poucos riscos. Eu acho que esse é a grande melhora, porque se a gente pensar, o Corinthians criava, mas o Corinthians sofria muito defensivamente e o pouco que sofria ainda levava os gols e acabava tendo resultados que deixaram o Corinthians na situação que está no Campeonato Brasileiro. Mas hoje é diferente, um Corinthians que sabe se defender, mesmo tendo algumas dificuldades ainda na parte de transições, na parte de defender os lados, também por causa da estrutura, como a gente falou no vídeo anterior, mas é um Corinthians que consegue, enfim, ser protagonista, principalmente na sua casa. E soube ser protagonista nem tanto com a bola, né? Não teve uma posse tão excessiva no primeiro tempo, mas protagonizou o jogo, porque fez o jogo que queria. E aí, chegamos ao segundo tempo, um segundo tempo que começa bom para o Fortaleza, não haveria outra dinâmica para o Fortaleza senão ir para frente, se expor um pouco mais, e o Fortaleza consegue trazer algumas dificuldades para o Corinthians. É o passe errado do Félix Torres, que o Hugo recupera e poderia sair 1-0, e a grande chance do Fortaleza no confronto, que foi a bola do Kaiser, aquela que o Breno Lopes faz a jogada pelo lado esquerdo, cruza e o centroavante do Fortaleza perde um gol de frente, né, para a meta corintiana. E por que eu quero trazer este lance como um lance que é a ilustração da nova fase do Corinthians? Em outros momentos, o Corinthians certamente levaria aquele gol e poderia colocaria, né, a classificação em xeque, porque era um gol só do Fortaleza. O Fortaleza cresceria na partida, pelo menos é o que tudo indica. Não só o Corinthians não toma o gol,
como minutos depois o Corinthians faz o seu gol. E minutos após, de forma rápida, fazer o primeiro gol, o Corinthians faz o segundo gol e sacramenta a sua classificação. A partir do 2-0 praticamente não teve jogo. O momento conspira, né? O momento do Corinthians é muito bom. É o melhor momento da temporada, isso certamente é a melhor fase da era Ramon Dias e é a melhor fase da era Corinthians no primeiro ano do Augusto Melo e da temporada. Então, tem momento melhor para se ter isso? Não. Mas, é claro, todo mundo fica com aquele gosto de que poderia ter sido antes. Poderia ter momentos melhores já antes e ter mantido um bom desempenho. O fato é, o Corinthians teve muitos problemas políticos, troca de treinador, teve maus desempenhos com outros treinadores, também por causa da crise política, principalmente a era Antônio Oliveira, que foi uma derrocada depois de tudo que explodiu. Então, muitas coisas fizeram com que o Corinthians chegasse aqui, além de, claro, nesse meio de ano, uma bela janela de transferências do Corinthians. Mas o fato é, o Corinthians não só já mudou a chave, como agora é oficial, está em uma nova fase. O Corinthians hoje, e de forma inesperada, talvez até para o mais fiel corintiano, passa pelo Fortaleza com tranquilidade. Fazia tempo que o torcedor corintiano não sentava à frente da TV e com tranquilidade assistia ao final do jogo do Sport Clube Corinthians Paulista. É evidente isso, é evidente. E ontem isso aconteceu. Os momentos depois do segundo gol foram momentos de curtição para quem estava na Neoquímica Arena e para quem estava no conforto do seu lar. Não que na Neoquímica Arena não exista conforto, mas no conforto do lar também foi de curtir o time. Curtir a entrada do Memphis Depay, que faz uma assistência belíssima, né, mostrando o craque que é, o jogador diferenciado que é, consegue ajeitar a bola com a esquerda, faz o drible com a direita e já faz a assistência novamente com a perna canhota. Então, cara, um Corinthians que vai ganhando corpo, um Corinthians que vai se encontrando. E por falar em se encontrando, o primeiro gol do Corinthians, e aí eu vou encaminhando para falar das individualidades. O primeiro gol do Corinthians é de uma equipe que efetivamente sabe o que está fazendo em campo. É de uma equipe que efetivamente sabe aonde o seu companheiro pode estar, ou deveria estar, ou estará. O Yuri Alberto, que teve alguns momentos de instabilidade técnica no jogo, embora tenha feito uma grande partida, ele faz um passe que eu vejo pouca gente tá falando desse passe dele. E muita gente exaltando o passe do Memphis, que é para se exaltar. Mas o passe do Yuri Alberto, ele tá de costas pro lance, ele faz um giro já fazendo o movimento do passe, e o passe cai exatamente aonde deveria para o Romero já dominar em progressão, ou dominar e progredir, e fazer o corte e fazer 1-0. O passe do Yuri Alberto é de alguém que sabe jogar bola. Não é do bagre que todo mundo fala, não é do perna de pau que todo mundo cobra. O Yuri Alberto, acredito que não sendo mais o protagonista do Corinthians, ele animicamente e psicologicamente está mais tranquilo. E você vê um Yuri Alberto na posição que ele sabe jogar, que não é de 9 fixo, não é isso. Ele não é um Héctor Hernandes, ele não é um Pedro Raul, nem na parte técnica e nem no que pode desempenhar taticamente, mas é um cara que pode dar um passe como deu pro Romero. E ele poderia ter sido uma segunda assistência se o Romero fizesse o segundo gol, que aí sobra e o Coronado faz o 2-0. Então,
Cara, é um passe belíssimo, um passe dificílimo, uma dificuldade gigantesca de você não só executar, como acertar aquilo ali. Então a gente tem que exaltar. E por que eu quero exaltar? Porque o trabalho do Ramon Dias, ele é muito bom. Agora o Ramon Dias vai colhendo frutos, como a gente já falou em vídeos anteriores. O Corinthians vai colhendo frutos. Mas se a gente parar para pensar, voltando à frase inicial de equipes ajustadas potencializam seus jogadores, equipes desajustadas acabam fazendo com que seus jogadores sejam piores do que efetivamente são. O Corinthians já estava melhor estava melhorando com os jogadores que tinham. E a chegada dos novos contratados, com o trabalho do Ramon Dias no dia a dia, potencializaram quem já estava lá. Ontem, os 3 gols que o Corinthians faz, Romero já estava, Coronado já estava e Pedro Henrique já estava lá. Os jogadores melhoraram, potencializaram, também com a melhora técnica que o Corinthians teve, isso é evidente com os novos contratados, mas o que mostra que o tempo, o processo, a pausa da data FIFA, embora o Corinthians tenha mudado a chave contra o Flamengo, mas já vinha desempenhando bem antes do jogo contra o Flamengo. A mudança de fase do Corinthians, ela inicia no Flamengo, mas o desempenho já estava sem ninguém. Do nada vira o seu desempenho. Não. Houve uma mudança de chave de clima, mas não, o desempenho ele já existia porque ele não vem da noite para o dia. Então, a detectação de que os jogadores que já estavam lá estão desempenhando muito mais do que vinham é de um trabalho que é coeso, é de um trabalho bem feito pelo Ramon Dias e que potencializou porque se deu tempo para que ele pudesse ir ajustando e ajeitando toda essa equipe do Corinthians. E aí, claro, tecnicamente, com os jogadores que foram colocados, o Corinthians dá um salto, né? Então, o Corinthians se encontra na melhor fase, isso é fato. E, além disso, as contratações que vieram no meio do ano, enfim, vão também sendo essenciais. Mais um ótimo jogo do André Ramalho, Hugo Souza, muito bem, a leitura que ele faz no lance do Félix Torres, ela é muito interessante, é de um goleiro que sabe fazer o papel, né, do líbero, de que está ligado nas coberturas dos seus zagueiros. Também a gente pode falar do Carrilho, que fez um bom jogo, José Martínez, que é um jogador que é o famoso cada enxadada uma minhoca, né? Ele não perde viagem, mas é um cara que tem um passe refinado. É um cara que sabe virar um jogo, que tem uma leitura boa para saída de bola. É um cara que tem um bom passe. Então, e lembrando, o Corinthians tem o Ranieri ainda, tem o Alex Santana que está lesionado e que não sei se até o final do ano estará disponível para o Ramon Dias. A gente fala de um Charles que joga bem, que está jogando bem. A gente fala do Memphis, que tendo a plenitude da forma física e do ritmo de jogo, vai entregar muita coisa para o Corinthians. Então é isso. O Corinthians efetivamente, senhoras e senhores, é oficial, está numa nova fase. Enfrenta um São Paulo e que pode ser o jogo da saída do Corinthians da zona do rebaixamento. O Corinthians, se o Atlético Paranaense perder para o Criciúma, o Corinthians, se houver um empate, o Corinthians já ultrapassa o Criciúma no número de pontos, e se o Corinthians vencer e o Atlético Paranaense, por exemplo, perder para o Criciúma, a gente tem
um Corinthians chegando na mesma pontuação do Atlético Paranaense. 31 pontos. Então, é um jogo importante, é um clássico que para o Corinthians é melhor que seja em Brasília como será e não no Morumbi. Então o Corinthians chega com muita moral para esse majestoso. Sim, senhoras e senhores, habemos um time e habemos uma nova fase no Esporte Clube Corinthians Paulista. Obrigado pela sua companhia, para quem esteve até aqui, um forte abraço e até breve.